E aí pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Meu nome é Leonardo, para quem não me conhece. Aqui eu já dou início com o lápis 2B, jogando uma camada aqui por cima dessa que eu já fiz anteriormente. Galera, peço para que vocês deixem aí nos comentários o que vocês estão achando desse processo, desse desenho aqui que a gente está fazendo. Aqui eu estou utilizando o papel Hahnemuhle Nostalgia. Ele é um papel que espalha bem. Esse lápis aqui azul que eu estou utilizando é o Staedtler. Aqui vou utilizar a lapiseira 05. Nessa lapiseira eu utilizo o grafite 4B da marca Pentel. Aqui de acordo com que eu vou para cima ou para essa região aqui de baixo, eu já venho suavizando. Aqui eu vou utilizar o lápis B para espalhar esse sombreado para essa região. No momento que a gente vai fazendo a construção vai ficando um pouco estranho, mas logo após a gente fazer, a gente vê o resultado. Aí já passa aquela sensação que estava ficando estranho. É como se as coisas começassem a fazer sentido. Que eu já começo a pressionar um pouco o lápis nessa região. Vou espalhar um pouco dessa sombra para cá. E com esse sumiu maior eu vou começar a suavizar. Começar a espalhar esse sombreado que eu fiz. O sumiu não utilizo nessa região mais escura. Observa que eu utilizo só nas bordas. Essa região aqui mais escura eu vou utilizar o pincel. E agora com o lenço de papel. Esse lenço de papel aqui é de papel higiênico, folha dupla. No meu caso, eu sempre busco girar o desenho, caçando a melhor posição. É legal sempre você procurar qual a melhor forma de você estar desenhando. Esse preenchimento aqui dessa região que eu estou fazendo, eu vou fazendo já bem com aspecto de textura. Aqui para construir essa textura eu utilizo o lado mais gasto da ponta do lápis. E vou passando ele bem de leve no papel. Onde eu vejo que está aparecendo os traços, eu jogo uma sombra. Para que eles pareçam mais com sombra realmente, com manchas e não traço.
Aqui eu vou criando uma espécie de ponta lisa. Esse funil menor eu vou espalhando aqui de leve. Onde eu fiz os pontos, eu venho suavizando com esse funil, dando aquela batidazinha bem de leve. Em áreas que eu vejo que é bem clara, eu faço, já utilizo a ponta do funil um pouco suja para fazer esses pontos. Eu costumo utilizar o pincel quase que em todo o meu desenho. Com isso eu consigo deixar ele mais suave, mais homogêneo. Aqui eu venho espalhando um pouco dessa sombra para essa região de cima. Aqui essa linha aqui que vai tá dando aí a expressão de marca de profundidade. Já vou começar a marcar essa marca de expressão aqui. Estou utilizando lápis B. Você que está acompanhando aí os vídeos, você que acompanha meu canal, você que está chegando agora, peço para que você se inscreva aí no meu canal, deixe seu like, compartilhe se for possível, deixe aí nos comentários alguma dúvida sua que você gostaria de estar vendo aqui no canal. Aqui eu vou utilizar a lapiseira 05 com grafite 4B, porque aqui eu já vejo na minha imagem de referência que é uma região bem escura. Então já vou marcar aqui. Com lápis HB, eu vou espalhar um leve sombreado aqui nessa região aqui do meio, para dar aquele aspecto de volume. Essa parte aqui, nessa região aqui do nariz. Aqui com o lápis HB eu vou criando uma espécie de um fundo, fazendo um preenchimento aqui. Depois eu venho trabalhando com a graduação um pouco mais escura sobre essa daqui. Aqui eu já vou vir com o lápis 2B. Marcando aqui essas linhas. Aqui eu já vou utilizar a lapiseira com grafite 4B. Caso você não tiver a lapiseira, você pode estar utilizando o lápis 4B ou o lápis da Eco Super Soft, da Faber-Castell. Eu vou utilizar a lapiseira para ganhar em questão de tempo, de não estar apontando. Porque eu uso o lado mais gasto da ponta. Na região que eu quero deixar um pouco mais marcado, que nessa região que eu
essa região aqui que eu estou fazendo, eu utilizo o lado mais fino do grafite, ou seja, eu faço pegando a quina do grafite. Aqui nessa região onde eu fiz a linha mais marcada, eu vou fazer basicamente dessa forma aqui, eu faço a linha e venho jogando algum ponto saindo dela. Só que nesses pontos aqui eu vou fazendo um leve degradê, como se fosse um preenchimento, só que em vez de você fazer o sombreamento como se estivesse pintando, você vai fazendo como se estivesse fazendo pontos. Preserva algumas áreas do papel para dar aquele aspecto de brilho na textura ou de volume. Essa região aqui é um pouco mais clara, eu vou utilizar o lápis HB. Eu vou fazer um preenchimento assim bem aberto, os traços bem soltos. A gente já tem uma base aqui. Eu já aproveito a sujeira do papel e puxo para essa região aqui de fora. Utilizando o lápis B, eu venho marcando um pouco mais essas marcas de expressão aqui, essas linhas. Aqui eu vou criando uma textura bem de leve, umas com um aspecto de traço, como essa daqui, e outras. Volto reforçando, melhorando alguns pontos onde eu vejo que tem necessidade. Aqui com o funil maior eu vou suavizando aqui, no encontro dessa textura aqui um pouco mais escura para essa mais clara. Já venho com um pincel maior. Aqui com a lapiseira eu vou jogar mais contraste aqui nessa região. Aqui eu venho passando a lapiseira, onde já passei anteriormente, nessas manchas mais escuras. Aqui eu percebo que essa textura vaza um pouco para essa região aqui, então eu já venho espalhando ela. Aqui com o funil menor já vou suavizar aqui esse sombreado que eu fiz. Eu poderia, logo após ter fazer esse preenchimento, eu já vim trabalhando nessa região e deixar para esfumaçar depois. Mas eu costumo fazer dessa forma aqui para eu já tenho uma base.
de como vai ficar, como está ficando, de onde eu preciso melhorar, onde não precisa bolir. Vou utilizar o lápis 2B. Observa que aqui nessa região a textura que eu faço é uma textura mais espaçosa uma da outra. Pressiono o lápis bem de leve, que eu vejo aqui uma região que é um pouco mais clara. Essa região aqui eu vou dar uma batidazinha com a borracha limpa tipos. Tem região que eu dou umas batidas, região que eu faço como se estivesse apagando. O bom dessa borracha é que ela não apaga. Essa região eu vou espalhar um pouco mais de sombra, jogar um pouco mais de sombra aqui. Essa região aqui mais escura, espalhar um pouco mais claro aqui em cima. Observa que eu espalhei para cima, agora eu estou espalhando aqui um pouco mais para baixo. É suavizar um pouco mais aqui. Eu observo que está ficando muito marcado. Eu venho suavizando essa passagem dessa marca aqui mais escura para essa região aqui da testa mais clara. Observa que com o próprio esfuminho eu já vou construindo, onde eu vejo que é uma sombra bem leve. No geral eu já utilizo lenço de papel. Aqui nessa região que eu já utilizo uma lapiseira. Que eu já não venho trabalhando com o lápis 6B da Staedtler Black, porque ele é um lápis bem escuro. E aqui eu vejo que não é tão escuro nessa região aqui da sobrancelha dele. Então aqui eu já vou marcando com a lapiseira. De acordo com o que eu for fazendo, se eu ver que tem necessidade de escurecer, escureça. Caso não, observe que aqui eu faço um sombreado, uma espécie de preenchimento, deixando algumas áreas um pouco mais marcadas para dar o aspecto de fios da sobrancelha misturado com essa sombra, que eu venho suavizando de acordo com o que eu venho para essa área aqui mais branca. Quero deixar um certo volume aqui nessa área aqui do meio. Eu espalho essa
região aqui de baixo, utilizando o lápis B. Espalhando aqui um pouco mais nessa região de cima também. Nos próximos vídeos a gente aprimora um pouco mais, onde a gente vê que tem necessidade aqui nessa região. Então, galera, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Peço para que você deixe seu like. Valeu, até o próximo vídeo.